Oi, equipe! Então, eu resolvi fazer umas apresentações comentadas para vocês aqui do conteúdo, para que vocês pudessem estudar anteriormente, pensando em otimizar o nosso tempo e aumentar as possibilidades de abordagem dos aspectos que eu quero abordar com vocês nesse estudo que tem como foco a classe dos números decimais. Eu fiz isso porque eu fico bastante ansiosa e apreensiva de não dar conta de tudo que eu quero colocar. E então, por isso eu deixei esse material aqui, para que vocês fizessem os estudos anteriores ao nosso encontro da semana 7. E sobre os aspectos que eu quero trabalhar. O objetivo que eu tracei nessa formação aqui para conversar sobre os números decimais com vocês é trazer para nossa reflexão pontos de tensão no processo ensino-aprendizagem dos números decimais na matemática quando a gente está em sala de aula. E são alguns pontos que contemplam aspectos do conhecimento matemático que, se não forem bem trabalhados em sala de aula, eles provocam alguns obstáculos. Alguns chamam de obstáculos epistemológicos no processo de aprendizagem. Outros chamam de entraves e outros até de dificuldades. Eu acho que são aspectos em que o aluno ainda não conseguiu avançar e que às vezes ele tem maior não gosto da palavra dificuldade, mas ele necessita de um nível de abstração maior e que o professor tem que ter maior delicadeza e cuidado na abordagem desses aspectos. Então, eu vou trazer alguns pontos para vocês, não que existam só esses pontos, e nem que eles sejam necessariamente obstáculos que podem surgir no processo. Às vezes nem surgem, porque as crianças são tão inteligentes, elas fazem tantas elaborações que às vezes elas passam por cima disso tranquilamente. Mas, em avaliações, esses pontos sempre estão lá nos indicadores do IDEB, nos descritores, na prova de SAEB, na provinha Brasil, indicando que quando algumas questões são recorrentes em relação ao conhecimento matemático e as crianças não conseguem um desempenho bom, um desempenho adequado. Então, eu vou trazer esses pontos para nossa reflexão aqui. Bem, a gente traz os pontos para reflexão para pensar em como nós podemos evitá-los em sala de aula e como que a gente pode superar. E um ponto que a gente já conversou no nosso encontro 6 lá, foi que as crianças, que grande parte dos obstáculos, dessas dificuldades, desses entraves no processo, vem do fato de que os alunos tentam fazer uma transposição do que eles aprenderam em relação aos números naturais inteiros para a classe dos números decimais. Então, essa transposição é uma coisa muito natural do processo da mente humana. Recorrer a seu aporte cognitivo, aos conhecimentos prévios, para tentar lidar com uma situação nova e um problema novo. Isso tem um lado bom e um lado que não é tão bom. O lado bom é que muita coisa, e a maioria das coisas que as crianças aprenderem em relação à estruturação dos números naturais inteiros e suas operações, se aplica aos números decimais. E o lado não tão bom é que a gente tem que os números decimais, ele é um salto abstrativo no processo de desenvolvimento matemático da criança. Ele traz novas estruturas, e quando ele traz novas estruturas a um conjunto de números, os números racionais, ele tem alguma especificidade, e nós temos que mostrar essa especificidade para a criança em sala de aula. Levar a criança a elaborar essas construções em sala de aula. Então, esse aspecto a gente já tinha conversado no nosso encontro a partir dos estudos iniciais que vocês fizeram para o encontro 6. Agora, vamos
aos aspectos que eu trouxe para a nossa conversa. O primeiro destaque que eu quero fazer é que a característica elementar dos números decimais é a densidade. A densidade é uma das particularidades dos números racionais. No nosso caso, que nós estamos falando da classe dos números decimais. Entre dois números decimais, existe uma infinidade de outros números. Os números naturais e os números inteiros, eles sempre aparecem numa sequência. Os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Os inteiros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, assim sucessivamente. Então, a gente sempre sabe quem é o antecessor e o sucessor de um número. A propriedade de ter um sucessor e um antecessor é uma característica dos números naturais e números inteiros. Só que nos racionais não é bem assim. Entre um número decimal e um outro número decimal, eu posso ter uma infinidade de números. Isso depende em como eu estou fracionando a unidade, em quantas partes eu estou dividindo a unidade. Então, essa é uma grande e elementar característica dos números racionais. No caso, nas classes dos números decimais. Vamos pensar na nossa reta numérica? Aqui eu tenho um segmento de reta. À direita eu tenho os inteiros positivos, que crescem infinitamente para a direita, e à esquerda eu tenho os inteiros infinitos negativos, que vão crescendo infinitamente à minha esquerda. Esse fato de falar crescer, também na hora de ver o que é menor, o que é maior, causa uma confusão na mente da criança, né? Mas o que acontece é o seguinte, na reta numérica é organizado o infinitamente grande, que é a presença da unidade, e essa presença vai aumentando infinitamente à direita. E na reta numérica, após o zero, eu tenho a representação do infinitamente ausente. E essa ausência vai aumentando conforme eu vou caminhando para a esquerda. E a densidade acontece no intervalo de todas essas unidades. Eu posso repartir a minha unidade em infinitas partes. Eu posso repartir, vamos tomar a unidade que vai do 0 a 1, em 10 pedacinhos. Eu posso repartir em 100 pedacinhos, eu posso repartir em 1000 pedacinhos, em 10.000 pedacinhos e assim sucessivamente. E em todos esses intervalos. E se eu reparto aqui dentro na proporção de 10 pedacinhos, todas as outras também adquirirão a mesma proporção de serem fracionadas. Então, analisando a reta numérica, do 0 à minha direita, eu tenho infinitamente grande presente, a presença da unidade. Aqui eu tenho uma unidade, 2 unidades, 3, 4, 5 unidades. Do 0 para a minha esquerda, eu tenho infinitamente grande ausente. Aqui eu tenho a ausência de uma unidade, a ausência de 2 unidades, a ausência de 3 unidades. A questão da densidade está no infinitamente pequeno presente, que é do 0 à minha direita, o infinitamente grande, pequeno ausente, que é do 0 à minha esquerda. Essa é a questão da densidade. E a gente tem que trabalhar essa análise com os alunos em sala de aula. Vocês já trabalharam isso em sala de aula? Acha que é possível trabalhar isso? O nível de abstração é muito grande para fazer esse trabalho, para as crianças notarem a questão do infinitamente pequeno. A reta numérica é o ideal para mostrar a questão do infinitamente pequeno. É muita abstração para a criança perceber isso. Existem outros materiais que eu posso utilizar para
mostrar a questão da unidade sendo fracionada em infinitos pedacinhos? Sim, existem vários materiais que eu posso usar. Eu posso usar uma folha de papel, eu posso usar um barbante e tem um monte de materiais manipuláveis que eu posso usar. E essa questão é muito importante, a da densidade dos números decimais, porque a partir da compreensão da pequenez, do infinitamente pequeno, dentro que acontece no intervalo da unidade, a questão do infinito nesse sentido, que é quase um sentido tridimensional, antes a gente só tinha bidimensional, a direita e a esquerda, agora ele se torna tridimensional, é muito importante porque esse é o ponto que causa alguns obstáculos e entraves lá quando a criança vai aprender a multiplicação e a divisão nos números decimais. E aí agora eu vou pegar um pedacinho de segmento de reta para a gente ver as possibilidades e como se caminha ao infinito nesse intervalo. Vou pegar como se fosse uma lente de contato e aumentar esse intervalo aqui do 0 ao 1. Para que vocês possam ensaiar de certa forma enxergar a infinitude da pequenez. Aqui do 0 ao 1, eu tenho... Nesse intervalo, o intervalo dessa unidade aqui de 0 a 1, eu posso repartir em 10 partes. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 1. Posso repartir em 100 pedacinhos iguais, 01, 02, 03, 04, até o 0,50, do 0,50 até o 0,99 e 1. Posso repartir em 1000 pedacinhos, do 0,1 até o 0,500, que é exatamente na metade, do 0,500 até o 0,999 e até o 1. E assim eu posso continuar a divisão. A unidade ela pode ser repartida do jeito que eu quiser repartir essa unidade. No caso aqui, a gente está dentro do sistema decimal posicional. Então, o meu padrão é aumentar essa fração de 10 em 10. Bem, esse aspecto da densidade dos números decimais, a gente que tem que trabalhar cuidadosamente com a criança em sala de aula, porque preste atenção que o nível de abstração é bem grande para conter essa compreensão. E aos poucos, com materiais manipuláveis, a gente pode fazer com que os alunos percebam essa característica dos números decimais. Então, era isso a primeira parte, agora vamos às outras duas partes da apresentação em Power comentada.